E aí, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem, com saúde. E hoje nós vamos estudar na nossa aula de matemática situações de subtração, tá bom? Então, em que situações, professor, a gente usa a ideia de subtração? Primeiro, a subtração é a nossa famosa continha que a gente chama de continha de menos, tá? E hoje nós vamos estudar as ideias que estão associadas à subtração. Então, esse vídeo é muito importante até mesmo para quem já está sabendo resolver. Então, o nosso livro começa aqui com um hidrômetro, tá? Que mede, por exemplo, o consumo de água. Isso vale também para o consumo de energia, tá? E serve também para o rodômetro de uma moto, tá? Onde marca a quantidade de quilômetros rodados. E ele funciona a partir do seguinte princípio, tá? E aí vocês vão perceber aqui comigo como aqui estão associadas as ideias de subtração, tá? Vou dar aqui um vermelho aqui bem chamativo aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos supor. Construí minha casa, instalei aqui o hidrômetro para o consumo de água, então o hidrômetro vem, vamos supor que eu vou escrever aqui, não escolhi nessa tela aqui não, vou escrever aqui nessa mesma tela, como é vermelho, dá para vocês observarem, pronto. Então, instalei hoje o hidrômetro da minha casa, está marcando 0, tá? Novinho, 0 bala, tá? Então, instalei hoje, tá? O hidrômetro, ele está marcando 0. Tá? Nenhum consumo até agora. Digamos que no próximo mês o rapaz venha fazer a leitura, tá? Esses aqui são zeros, tá? E aí ele verifica que tem 12. O que significa leitura 12? Significa que entre o mês passado, o dia que eu instalei o hidrômetro, e hoje, está tendo uma diferença de 12 metros cúbicos. Tá? Então, isso quer dizer que foram consumidos, nesse período, 12 metros cúbicos. Tá? Então, isso é muito importante, tá? Para fazer o consumo da residência. Por exemplo, a CAGES, por exemplo, ela estipula o mínimo como 10 metros cúbicos, né? Quem consome até 10 metros cúbicos tem direito a desconto, paga também o que a gente chama de taxa mínima, e não vem ao caso. Professor, e como é que a gente vai saber o consumo do próximo mês? Tá? Porque isso aqui não vai ser zerado, né? Esse relógio aqui, que a gente chama o hidrômetro, o relógio não vai ser zerado, né? Como é que a gente vai calcular o consumo do próximo mês? Então, digamos que no próximo mês, o rapaz venha fazer a leitura, tá? E aí não tem como o registro estar menor do que 12, porque está aumentando cada hora, digamos que o registro aqui está em 20, tá? Então, como é que a gente vai saber quanto que foi consumido de água nesse mês? A gente vai saber pelo tanto que aumentou, né? Ok? Então, o tanto que aumentou de 12 para 20 foi o consumo nesse mês, tá? Então, repare que de 0 para 12, aumentou 12, tá? Então, tem uma diferença aqui de 12. De 12 para 20, tem uma diferença aqui de 8. Então, isso quer dizer que nesse mês, o meu hidrômetro aumentou em 8. Quer dizer que o consumo da minha residência nesse mês foi 8 metros cúbicos. Como é que a gente acha esse 8? É uma diferença entre 20 e 12. Em outras palavras, é uma subtração, tá? Subtração, uma continha de menos, tá? Que só sub aqui. Eu escrevo muito ruim aqui, eu não tenho uma mesinha digitalizadora, mas acho que dá para vocês acompanharem, tá? Precisa também de empenho e esforço de vocês, tá? Então, o que é subtração? Subtração é essa diferença entre um registro e outro, tá? E por que em muitas situações a gente precisa fazer essa diferença? Porque nem sempre o registro anterior era 0, né? Quando eu liguei meu hidrômetro, que estava 0, e o outro registro deu 12, ficou fácil saber que o consumo foi 12, né? Mas à medida que vão passando os meses, passando os anos, né? Digamos que né, nessa residência aqui, o hidrômetro está marcando isso, né? Já depois de muitos anos, tá? Eu vou até apagar isso aqui tudo, tá? Vocês podem parar o vídeo, voltar um pouquinho, anotar no caderno, se quiser, tá? Isso aqui é para vocês aprenderem, eu faço com muito carinho para vocês, tá? Então, passaram-se os anos, tá? E aí, a leitura desse mês no meu hidrômetro veio 0, 1, 9, 5. Tá? No mês seguinte, veio 0, 200. Então, como é que a gente vai saber o consumo do mês? Por essa diferença entre esses dois valores. Então, nós vamos fazer uma continha de menos, uma subtração, para a gente saber a diferença entre dois valores. Ou seja, do 195 para o 200, quanto que o meu hidrômetro aumentou? Quanto está essa diferença? Diferença aqui é uma subtração. Hoje, a gente não vai ainda explorar tanto as continhas de menos, principalmente as subtrações que a gente fala, subtração com falta.
Tá? As ideias que nós vamos associar hoje é situações e nós vamos usar a subtração. Tá? Professor, por que essa continha aqui a gente não associa a adição? Será que é justo? O rapaz que faz o hidrômetro, rapaz, o consumo dessa residência foi 195 mais os 200. Não é isso, né? Não faz sentido, né? O consumo dessa residência nesse mês é a diferença entre o registro que estava no mês passado, quando ele passou aqui, e o registro que está hoje. Mês passado era 195, hoje é 200, então o consumo foi essa diferença. Quanto que saltou do 195 para o 200? Tá? Então, aí a gente vai ter que subtrair 200 menos 195, você vai perceber que o consumo foi um consumo de 5, né? Que é quanto faltou, quanto que foi acrescentado. Tá? Essa ideia aí, ela é muito importante, porque é a ideia que está associada aí à subtração. Tá? Vamos aqui às situações, tá? Os nossos exemplos, tá? Aqui tem as situações, vocês precisam fazer essas leituras, tá? As partes da subtração são minuendo, subtraindo, e o resultado, né? A gente chama de resto ou diferença. Diferença justamente porque ela faz a diferença entre um valor e outro. Quanto que um outro é a mais do que o outro, tá? Enquanto que um supera o outro. Enquanto que um supera o outro, tá? Enquanto que o registro desse mês superou do mês anterior. É assim, por exemplo, que é feito o cálculo do consumo de água, tá? Aí vocês estudam essas situações do livro, tá? Não são difíceis, tá? Já está até resolvido. E aí, de fato, a gente chega na atividade, né? Isso aqui eu deixei, isso aqui eu vou a gente trabalha melhor moeda a gente vai na sala de aula e a gente passa aqui para a atividade. Então, vamos lá. Um ônibus está indo de uma cidade A para uma cidade B. Então, vamos lá, da cidade A para a cidade... Vou fazer até o desenhozinho aqui, ó. Da cidade A para a cidade B. Para chegar até a cidade B, é necessário ele percorrer 56 quilômetros. Então, vamos lá, ó. Da cidade A até a cidade B são 56 quilômetros, tá? 5 e um 6 aqui. KM, né? Que é de quilômetro. Tá? Ok. Vamos lá. O ônibus já percorreu 25 quilômetros. Então, o ônibus ainda não chegou na cidade B, né? Ó, ele já percorreu, ó, 25 km, né? 25 quilômetros, tá? Então, ele já chegou na cidade B? Ou partiu da cidade A para a cidade B? Ele já chegou? Não, ele não chegou, né? Por quê? Porque ainda faltam alguns quilômetros. Professor, como é que eu vou saber quanto falta? Falta esse trecho aqui todinho, né? Ó. Vocês concordam que falta esse trecho aqui todinho que eu estou pintando de verde? Resumindo, falta a diferença entre esses dois, né? Ou seja, desse trecho aqui todo, eu tenho que retirar os 25 que ele já percorreu, e aí eu vou ver quanto falta. Tá? E aí essa continha, esse trecho aqui que falta, é a diferença entre esses dois trechos. Entre o trecho de A e B e o trecho que ele já percorreu. Então, eu vou fazer aqui a diferença. Está chovendo aqui agora. Eu atrasei aqui um pouquinho o vídeo de hoje, porque eu fui pegar a fila ali da vacina. Graças a Deus deu certo para vacinar e em breve vai ser nós todos, né? Que Deus continue nos abençoando. Vou botar aqui, escolher aqui outra corzinha para eu colocar aqui as respostas. Eita, mas às vezes tem aluno que tem dificuldade com cor, né? Vocês também não... Se vocês tiverem dificuldades aqui com as cores, vocês me avisam, tá bom? Porque às vezes fica muita cor misturada, aí dá problema na visão de algumas pessoas. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui essa diferença, tá? Você pode ir de dois jeitos. De 5 para 6, quanto falta? Falta 1. Ou você pode ir 6 menos 5, 6 tirando 5. Pode dar 6 dedinhos tirando 5, fica 1. Eu tenho um aluno que ainda faz com tracinhos, tá? Eu entendo perfeitamente. Ó. 6 tracinhos, tira 5, sobra 1. Tá? Faça do jeito que você puder, mas o importante é entender a ideia que aqui está associada à ideia de subtração. É mais importante do que saber fazer a continha. Tá? Aí, 2 para 5 é a mesma coisa que 5 tirando 2, 5 tirando 2 é 3. Isso quer dizer que ainda faltam 31 quilômetros. Né? E aí, professor, eu posso tirar a prova disso? Pode. A prova real da subtração é a soma. Professor, como é que eu provo que ainda falta 31 quilômetros? Se você pegar os 25
e somar com o 31, e você obter os 56, aí você está tirando a prova que, de fato, faltam 31. Mas aí, prova real, vai ser uma coisa que a gente vai abordar num outro momento com vocês. Tá? Para a festa de aniversário de Heloísa, a mãe dela fez 75 cupcake. É cupcake, né? O nome disso aqui? Esses bolinhos docinhos. Se os convidados já comeram 44, deixa eu botar aqui só de uma cor só, porque vai dificulta aqui para alguns. Então, ela fez 75. Os convidados já comeram 44. É justo eu dizer que ainda resta 75 mais 44? Não. Porque ela não fez no total 75? Vocês já comeram 44? A gente já diminuiu 44, né? Então, eram 75. A gente diminuiu os 44 que eles comeram, tá? E aí sobra 5 menos 4 é 1. Aqui é 1. E 7 menos 4 são 3. Quem tem dificuldade pode ir com os pauzinhos. Ó. 7, 3, 4, 5, 6, 7. Tirando 4, sobram 3. O problema, não tem nenhum problema você ir com os pauzinhos. O problema é você não entender que aqui foi uma conta de subtração. Então, restaram ainda 71 cupcakes. Tá? Observe a cena ao lado. Agora, crie um problema que possa ser resolvido com uma subtração. Anote a resposta no espaço abaixo. Então, vamos lá. Ó. A balança aqui está dando quantos quilos? 96. E a gente sabe o peso de um pacote, não sabe? 55. Tem como a gente saber qual é o peso do pacote de cima? Tem? Tem, porque a balança está dando quantos quilos? 96. É o peso de qual? Dos dois juntos. Sendo que o de baixo já é 55, né? Então, a gente pode saber assim, ó, qual o peso, né? Qual a massa. Tá? Eu vou colocar aqui peso, mas se vocês estiverem no ensino médio, fundamental, ensino médio, vocês vão entender que peso e massa não é a mesma coisa. Qual o peso do pacote superior? Do pacote superior, ou seja, do pacote de cima, né? Vocês podem ter feito um problema parecido, né? Não é obrigado a ser igual ao meu, não, tá? Qual o peso do pacote superior? Pronto. Pacote de cima. Então, vamos lá. Esses 96 quilos é só o de baixo, é só o de cima ou é os dois juntos? É os dois juntos, né? Então, esse 96, para a gente saber o peso do pacote superior, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o peso da balança, que é 96, e vamos retirar esses de baixo, né? Se a gente retirar os de baixo, fica só os de cima, né? Ok? Então, resumindo, os de cima é o quanto falta nos 55 para completar os 96. Então, eu vou pegar os 96, retirar o que eu já sei, que é o 55. Essa diferença de peso do 96 para o 55 é o peso do pacote superior. Então, 6 menos 5 é 1, 9 menos 5 é 4. Então, o pacote de cima pesa 41 quilos. Professor, aqui o senhor não precisa ir dizendo o que é unidade, dezena, tá? É importante, tá? Unidade, dezena, centena. Principalmente quando a gente tiver com subtração com falta. Aqui sempre está dando para a gente fazer, né? 6 tira 5 fica 1, 9 tira 5 fica 4, e quando não der, o que a gente faz? Então, o peso do pacote superior é 41 quilogramas. Vou até colocar aqui, apagar aqui. Colocar ele em quilogramas, o símbolo do quilogramas é o KG. Ok, vamos, acho que não sei se eu passei essa página aqui. Passei, acho que eu passei para vocês. Bom, vamos lá aqui. Observe a seguir as distâncias em quilômetros entre Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e algumas cidades mineiras. Então, de Belo Horizonte para Guaxupé, 478 quilômetros. Para Cordisburgo, 121 quilômetros. E aqui para todas essas cidades, né? A distância que elas estão da capital Belo Horizonte. Tá? Vamos lá. De acordo com as informações acima, responda. Caio mora em Barbacena. Vamos ver aqui Barbacena, procurar aqui Barbacena. Santa Bárbara, Barbacena, Corações. Aqui tá ruim até de eu ver.
Aqui não tem falando Barbacena, não, né? Mas aí o texto vai dizer, né? Vamos lá. Deixa eu dar uma pausazinha, que eu não estou achando Barbacena. Pronto, achei. Barbacena está aqui, porque está com a cor branca aqui, ó. Bem clarinho. Barbacena fica a 173 quilômetros de Belo Horizonte. Então, Caio mora em Barbacena, que fica a 173 quilômetros de Belo Horizonte. E Luiz mora em Santa Bárbara. Vou procurar que Santa Bárbara está aqui embaixo. Santa Bárbara fica a 112 quilômetros. Então, diga uma coisa, quem mora mais perto de Belo Horizonte? É o Caio, que mora em Barbacena, ou é o Luiz, que mora em Santa Bárbara? Tá? E qual deles mora mais longe? Vamos ver o que a questão quer saber. Qual deles mora mais longe de Belo Horizonte? É Barbacena, né? Barbacena é mais longe de Belo Horizonte, né? Pronto. Então, quem mora em Barbacena, que é a 173 quilômetros, né? Que no caso aqui é o Caio, né? Mora em Barbacena, a 173 quilômetros de Belo Horizonte, e o Luiz mora em Santa Bárbara, que é 112 quilômetros de Belo Horizonte, né? O que mora mais longe é o Caio. Quantos quilômetros mais longe? Então, Caio mora a 173 quilômetros de Belo Horizonte, Luiz mora a 112 quilômetros. Tudo bem que o Caio mora mais longe do que o Luiz, mas essa é muito a mais, né? Ou seja, da distância que o Luiz está para o Belo Horizonte e para o que o Caio está de Belo Horizonte, a diferença do Caio é quanto? É quantos quilômetros a mais? Então, para saber, eu tenho que fazer uma diferença entre essas duas distâncias, né? Eu tenho que fazer 173 menos 112. Tá? Então, vamos lá. 3 menos 2 é 1. 7 menos 1 é 6. E 1 menos 1 é 0. A diferença de distância entre essas duas cidades de Belo Horizonte é 61 quilômetros. Flávia morava em São Tomé das Letras e mudou-se para Cambuquira. Então, São Tomé das Letras ficava a 337 quilômetros. Vou anotar aqui. Ó. Ela morava a 337 quilômetros. Tá? E mudou-se para Cambuquira. Cambuquira fica a quantos quilômetros? Fica a 300 e... Aqui, ó, Cambuquira fica a 314 quilômetros. 314 quilômetros. Então, ó, ela ficou mais perto ou mais longe da capital, Belo Horizonte? Ela morava a 337 quilômetros e agora ela ainda está um pouco longe ainda, né? Está a 314 quilômetros. Mas está mais perto agora? Tá sim, está mais perto. Essa distância aqui está menor do que antes. Quantos quilômetros? Ou seja, mais perto. Ficou mais perto. Ficou mais perto quantos quilômetros? Enquanto que diminuiu de 337 para 314. Diminuiu em quanto, né? Então, tem que fazer essa diferença, né? O 337 menos 314. Alinhadozinho no final, tá? Tudo alinhadozinho aqui no final. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com dezena, e faço subtração. 7 menos 4 são 3. 3 menos 1 são 2. E 3 menos 3 são 0. Bem aqui é um 2, tá? Então, essa distância que ela estava de Belo Horizonte passou de 337 para 314. Ou seja, diminuiu em 23 quilômetros.